Olá, meus caros membros do canal, professor Juliano Ramos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Obrigado por patrocinarem o canal. Gente, eu recebi uma dúvida, eu vou responder essa dúvida, que seria o seguinte: qual é o melhor sistema de arquivos para SSD? Né? Qual o melhor tipo de sistema de arquivos para a gente usar em um SSD? Então eu vou falar um pouquinho sobre os sistemas atuais que a gente tem, como por exemplo o ext4, o BTRFS, o XFS, falar um pouquinho sobre eles. Primeiro eu começar a falar do clássico ext4. O ext4, ele deve ser a escolha básica que você deve ter para você ter uma questão maior de segurança quando você for formatar o seu dispositivo. O ext4 ele tem o suporte total a hardware SSD, então ele tem total suporte, e ele tem suporte à tecnologia chamada trimming. O que vem a tecnologia chamada trimming? O trim, né, ou trimming, ele é um recurso para quem tem uma unidade SSD no sistema. Ele vai garantir o máximo de eficiência a esse dispositivo. Esse recurso ele já está incluso desde o kernel 2.6. Então a gente já tem esse recurso. Então, por exemplo, quando você remove um arquivo do seu SSD, quase todos os sistemas operacionais eles removem a referência e não os blocos de dados da mídia. Para a unidade SSD, isso acaba deixando os blocos de dados na mídia, que eventualmente vão ser sobrescritos. Então o SSD Trim ele é uma função que vai esvaziar totalmente esses blocos sem uso. Tá? Então o Trim ele vai dar, quando você, por exemplo, dá um delete ou um formate, você não está tirando ali a informação. O resultado da execução do Trim é que o dispositivo de estado sólido, né, o SSD, ele vai ganhar mais espaço livre, o que vai melhorar a performance de escrita, que ele de fato vai esvaziar esses espaços. Tá? A aplicação que realiza o Trim no Linux é uma aplicação chamada FS-Trim, tá? Que já é padrão. Então já tem total suporte a essa tecnologia, o ext4. O ext4, até testes recentes, ele tem o melhor desempenho, né, em benchmarks feito recentemente, ele tem melhor desempenho do que os próximos que eu vou falar. Então se você está procurando performance e segurança, você deveria considerar ficar com o ext4. Por exemplo, algumas pessoas falam questão de tamanho. Mas o suporte é tamanho de arquivos. O ext4 ele tem suporte de suporte de arquivos com tamanho de 16 terabytes. Então você pode ter arquivo de até 16 terabytes, ou seja, para um usuário desktop, então, isso daqui está muito mais do que suficiente, né? E o sistema de arquivos pode chegar a 50 terabytes, o sistema de arquivos. Então a gente não precisa se preocupar com isso no ambiente desktop. Isso falando do ext4. O BTRFS, que vem da palavra Better FS, ou seja, sistema de arquivo melhorado, ele no Ubuntu, né, no Fedora, ele desponta aí como sendo um dos sucessores do ext4, ou seja, em breve ele pode estar alcançando aí tanto a performance e segurança do ext4 e substituindo até, quem sabe, o ext4. Ele está sendo um desenvolvimento constante
Então, em alguns testes de performance, ele já até teve a performance em algumas questões com melhor eficiência do que o ext4, mas em algumas questões, no geral, o ext4 ainda continua melhor. E por ser mais novo, ele já conta com as novas tecnologias de armazenamento, então provavelmente ele vai ser a mudança natural do ext4. Mas vale lembrar que essa mudança está acontecendo, vai demorar um pouco, né? Então não é algo que a gente precisa se preocupar agora. E não é assim, é o futuro, não vamos mais usar ext4. Está acontecendo de forma gradativa nos computadores, principalmente desktop, já que servidores dificilmente a gente vai mudar o sistema de arquivo, né? Enquanto essas máquinas estiverem rodando aí. Aí, por outro lado, nós temos o XFS. O XFS, ele tem suporte ao Trim, que eu comentei lá em cima, e ele é um sistema de arquivos que tem aí no Red Hat desde a versão 7. Ele começa a ser desenvolvido na década de 90. Ele é mais maduro do que o BTRFS, tá? Embora ele tenha começado a dar suporte para o Linux há menos tempo. O BTRFS já está mais tempo no Linux. O XFS pode trabalhar com arquivos de até 500 terabytes. Até 500 terabytes. E o próprio sistema de arquivos pode chegar a vários exabytes, tá? Então ele é para servidores assim de volume de dados, de grandes centros de data center, pode ser a escolha que as pessoas venham fazer por causa dele trabalhar com grandes volumes de dados. O JFS, ele já tem suporte ao Trim, adicionado desde a versão 3.7 do kernel, e ele tem sido, em teste de performance, ele tem sido equiparado aí ao XFS, ao BTRFS, tá? Porém ele ainda é algo que não é usado em ampla escala em relação aos outros sistemas de arquivo. Se a gente for ver os testes de benchmarking que foram feitos, por exemplo, a Red Hat realizou alguns, tem alguns do site Foronix, nome difícil de dizer. Deixa eu ver se eu acho até algum aqui. Nesses testes que foram realizados, o ext4 ainda tem aqui um teste desse site. O ext4 ele ainda se sai com um desempenho melhor do que as outras opções, tá? Vou deixar aqui na descrição para vocês um pouquinho. Então é interessante a gente hoje analisar que uma escolha mais segura em questão de performance por seu SSD seria o ext4. Existe muita gente que fala o ext4 não é preparado para SSD. Não, ele tem um hardware totalmente preparado desde o 2006, da versão 2.6, incluindo o trimming, que é essa tecnologia que a gente está discutindo aqui. Beleza? Como eu posso verificar mais informação sobre o meu disco? Para saber informação sobre o disco que você está utilizando, agora já é mais uma curiosidade aí, a gente pode usar o comando sudo smart ctl -a o disco, por exemplo, vou pegar meu disco /dev/sda e vamos fazer um grep aqui em device. Então esse comando aqui vai trazer informação sobre o nosso disco. No meu caso falou assim que é um Smart Disk, né, o nome do modelo aqui, trouxe algumas informações sobre o disco. Outro comando que a gente pode usar para obter mais informação é usar o comando sudo lshw, dá um pipe less porque vai ser gigante essa saída aqui. Então traz aqui bastante informação sobre o produto, né, sobre o nosso disco, bastante descrição aí. Eu comentei aqui sobre o trim. Existe uma opção que você pode usar o comando, por exemplo, sudo fstrim -v num diretório
que esteja rodando em execução aí. Por exemplo, eu vou fazer no próprio raiz. Tem que estar montado, tá? Então, ao rodar esse comando, ele mostra o tamanho de informação que está sendo limpo aí pelo comando trimming. Você pode colocar esse comando, por exemplo, para ser executado numa cron, né? No arquivo da cron tab, para ser executado uma vez por semana e assim por diante. Se eu executar de novo, vai ver que já foi limpo aqui. Então, você pode colocar isso para agendar, para ser realizado. Ok? Bom, pessoal, essas são as informações básicas sobre o sistema de arquivo a ser escolhido. Eu falei um pouquinho sobre as opções atuais. Vale lembrar que ficar de olhos bem abertos aí para o BTRFS, ele tem a vantagem também de criar backups ali em pontos, né, de backups, que a gente fala os snapshots, mas o ext4 ainda está ganhando em performance, então para questão de games e tudo mais, para computador pessoal ainda é a escolha, para computador pessoal a escolha que mais sensata, mais segura, né? Mas ficar de olhos atentos aí o BTRFS. Ele começa a ser já também adotado, por exemplo, na LPI, certificação Linux. O Fedora, a próxima versão do Fedora, parece que já vai incorporar ele como um sistema de arquivos padrão. Só que isso não precisa você se preocupar. E se você tem XT4, já vou trocar sistema de arquivo. É algo que a gente não precisa se preocupar, porque ainda vai durar bastante tempo o XT4 e ainda está ganhando em teste de performance. Beleza? Inclusive é a versão do sistema de arquivo que eu estou utilizando aqui no meu SSD. Vamos que vamos, até a próxima.